passou pela barreira! Gol! De bola, posição legal, Mineiro bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o GE São Paulo especial de fim de ano. Um feliz ano novo para todos. E já abrindo a mesa aqui, porque hoje tem Open Bar de Carisma, com Fabiola Andrade, Marcelo Prado, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos. Deem um oi geral, um oi bonito, um feliz ano novo para todos que curtem o GE São Paulo. Oi, geral. Vem 2020! Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal. E que o torcedor de São Paulo possa esquecer rapidamente o que foi 2019. Não vai ser difícil. Que ano terrível para o São Paulo. E para começar já o nosso balanço do ano, o nosso prêmio Melhores do Ano, ou Piores, no caso de São Paulo, uma nota para o time, o Guinho Marcelo Prado. 4,5. Fabiola? Como terminou no Libertadores direto, nota 7. Marcelo Razan? 5. Antes da próxima nota, nós temos que anunciá-lo. Ele que vai cobrir o São Paulo na próxima temporada, junto com o Marcelo Por favor, Razan, calma. junto com o Eduardo Rodrigues. Leonardo Lourenço, o terceiro elemento no Núcleo São Paulo. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui com tantos ídolos. Eu que acompanhava de longe o trabalho brilhante que vocês fazem aqui. Agora saber que eu vou poder trabalhar, um fã trabalhando com ídolos, é inacreditável. Estou muito feliz. Muito bom, seja bem-vindo, Leonardo Lourenço, a participar muito do GE São Paulo em 2020. Querem minha nota? A nota pro São Paulo. Nota 5. Nossa, como eu fui generosa, hein? Foi muito generosa. Então, o Guinho, Você achou? qual foi sua nota, Guinho? 4,5. 4,5, Fabiola? Alguém já falou que não queria que eu tivesse aqui, por isso. Não, já tá me cara, criticando. não é- No último dia do ano já começou a crítica. Senhor editor, Quer dizer, vamos seguir o roteiro do programa, por favor. 4,5, o Guinho. Não, Fabiola. eu mantenho 7, porque eu acho que classificou direto para Libertadores, apesar do ano patético, 4 treinadores, conseguiu um bom objetivo no Marcelo, final. qual foi sua nota mesmo? 5 também. E o Leonardo? 5. 5. E a sua nota? A minha nota é 4. Meu Deus. É a nota mais baixa. Você foi o mais rígido. O São Paulo não pode... Esse negócio de classificou para Libertadores não Precisa pode parar ser com meta de isso. time grande. Não pode ser meta de time grande. Mas espera aí, título só tem um. Não, Exatamente, tem que pode buscar o título. Pode ser meta de time grande, Não, desde ué. que isso fique claro desde o começo do ano e não Exatamente. se invista pra buscar título. Mas peraí, quando começou o ano, alguém falou o São Paulo vai ser campeão brasileiro? Não, mas falou que ia brigar por títulos. A diretoria falou que era time pra brigar por título. Não, o pra brigar por investimento título. que Ué, foi mas feito... chegou na final do O Paulista. investimento que foi feito Brigou. era pra brigar por Mas por brigou títulos. por título. Então já vamos recapitulando o ano de São Paulo. Brigou por título só no Campeonato Paulista, depois de uma primeira fase horrível. Quase que não classifica para a fase... O Mancini pegou o time, um caco de time, Exatamente. conseguiu ali dar uma reconstruída. Então vamos lá. Paulistão, Antes disso, teve queda na Libertadores logo no Tajeres. começo. queda na Libertadores de maneira precoce, o que eu considero, e muitos amigos, que eu converso com muitos amigos são paulinos, né? Aquele lá Como também, né? Aquele meu amigo lá também eu converso. E ele sempre me diz, São Paulo e Talheres no Morumbi foi a pior atuação da história do São Paulo Ah, da em seus história? tantos A anos de história. história eu não sei, mas que Não, foi que Aquilo ali foi terrível, foi Hugo. ridícula. Foi Apesar terrível. do empate com o Flamengo no Maracanã, foi triste ver o São Paulo jogar daquele jeito. Copa do Brasil, São Paulo foi eliminado nas oitavas de final, já entrou nas oitavas, então foi eliminado no primeiro mata-mata que teve. Nos dois mata-matas, Com tanto Bahia. na Copa do Brasil quanto na Libertadores, E caindo no- logo de cara. E no Não fez Brasileirão, um gol no Bahia o ano inteiro. chegou em sexto lugar e só classificou para a fase de grupos por competência dos outros. Porque Flamengo foi campeão da Libertadores e porque o Atlético Paranaense Ficou na frente. ficou na frente também porque foi campeão da Copa do Brasil e teve vaga direta. Então bom. não fosse pela competência dos outros, o São Paulo nem na Libertadores estaria. Lembrando que o São Paulo, assim como o Inter e Corinthians, se esforçaram para não ir à Libertadores. Tá, mas Só que eles foram praticamente obrigados a jogar Libertadores. eu não quero fazer uma comparação com time nenhum aqui, não. Mas, gente, o Corinthians está na pré-Libertadores. Poxa, eu acho que o São Paulo conquistou Mas um o bom Corinthians lugar. o Corinthians foi campeão. Exatamente. Não vou Em falar cima mais do nada. próprio São Paulo. Não vou falar mais nada, não. Bom, a Fabiola levantou uma bola ali que eu acho que é interessante. Ela reforçou que o São Paulo teve muitas trocas de treinadores. E isso, assim, acaba com qualquer... Embora eu não seja um fã do trabalho do Diniz, eu acho que o São Paulo acerta em mantê-lo para dar uma oportunidade para ele começar o ano, Eu pelo sou menos. fã do Diniz. Desde que não se troca em março. É. Então, assim, tem que dar um tempo. Apostou nele, vai até o fim, né?
Dá pelo menos um campeonato pra ele. Todos os times que o cara sai, os jogadores adoram ele. Adoram o treino dele. Diz que ele treina pra caramba. Esse cara tem que dar certo no futebol. É. Isso tem sido um filme repetido no São Paulo. 17, Rogério Ceni era o técnico em janeiro, foi demitido em julho. Entrou o Dorival Júnior, salvou do rebaixamento. Em 18, caiu em março. Começou mais trocas, entrou depois o Aguirre, teve aquela campanha no Brasileirão. Chegou a 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, demitiu o Aguirre. Jardine, Mancini, Cuca, Fernando Diniz. Em 3 anos aí a gente tá falando de vários treinadores trocados, sempre o que o Guinho levantou. Em março, trocou o treinador. Em fevereiro, trocou o treinador. Nos últimos anos, isso, não é E não há uma na coerência, década né, passada, é tudo E de sempre agora. vai pra um perfil, vai pro Exato. outro, volta. Não tem uma coerência, eles não sabem o que eles querem. Então, no caso do Diniz, também acho que é correto mantê-lo, embora sempre vale a ressalva. O contrato do Diniz não tem prazo nem multa. A qualquer momento, os mas dois isso lados aí- podem rescindir. Isso aí no futebol brasileiro, Razan, assim, não faz muita Não diferença, segura, né? Não segura, treinador. Ele vai Tá. ter que conviver muito com a sombra do Mano Menezes, tá aí paradinho, esperando um clube aí. É. Vai estar ali só esperando de butuca uma. Eu não vou falar o que eu acho, porque depois eu sou Você já perseguido falou o que nas você redes acha e o sociais. seu nome preferido está num outro clube, né? Não, tudo bem. Qual é o seu nome preferido? Qual é? Era. Não era meu nome preferido. Aí você tá me complicando nas redes sociais, porque aí o torcedor vai lá e aí critica a mim. Mas você não sugeria um nome pro São Não, Paulo? eu sugeria aquela época. Hoje não dá mais pra sugerir. Tudo bem, qual que era o nome? Vanderlei Luxemburgo. E onde ele está hoje? Tá no Palmeiras. Foi apresentado semana passada. Tudo bem, eu tô aqui. Quinta vez de Vanderlei Luxemburgo no Ô, Palmeiras. Razan, eu vou dizer um negócio pra você, cara, que o ano que vem 2020 eu faço 39 anos, cara. Muito tempo de janela. Tá novo. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, cara. O mais legal da vida, o mais bonito, eu digo isso pras minhas filhas. Um beijo, Isabela, um beijo, Camila. Um ótimo ano novo pra vocês. É mudar de opinião. É mudar de opinião. Não, só é o gente- mais bonito da vida é você poder mudar de opinião. Só gente inteligente muda de opinião. Isso é verdade. Porque já diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada Formada sobre tudo. Eu pensava muito parecido com o Leandro. Hoje eu já não penso mais. Em relação ao Luxemburgo que você tá falando? Não, a mudar de opinião. Ah, não. Não, eu acho muito legal mudar de opinião. Acho. Bom, eu não mudo de opinião em relação ao Diniz. Você não gosta dele? Não, acho fraco. Acho o São Paulo Mas muito deixa pra ele ele. Eu trabalhar, também acho. deixa É. o cara trabalhar. Deixa ele trabalhar. Eu também que acho. Concordo com o Guinho. Se a gente o fizer uma argumento- retrospectiva O argumento do Pozella, do Vitor Pozella, o seu... Que é produtor aqui do que é Grupo produtor, Globo e deixa defende o trabalho do Deixa o Diniz. cara trabalhar, eu acho beleza. Agora não vai ter desculpa, vai fazer uma pré-temporada, Isso. a Libertadores é só em março, não tem... Se bem que a não tem- pré-temporada vai ser curta esse ano, porque o calendário tá todo Tá né, apertado. achatado. Tá, mas não é não pra tem- demitir ele no E Paulista, já não não. vai, e em tese, Não bom, tem a a gente Copa- não sabe o que vai acontecer, mas tem pré-olímpico aí com o jogador do São Paulo Não tem a convocado. Copa Mickey pra atrapalhar, Mas não é pra demitir ele no meio do a Paulista, fase de não. grupos é só em março da Libertadores, então vai poder fazer uma coisa certa. Começa o Paulista com o time em reserva, vai preparando o titular. Não vai ter desculpa agora, vai ter que render o trabalho. Aí a gente vai ver o que ele pode fazer. Lembrando que o Diniz não participou da montagem desse elenco aí, né? Todo mundo já estava aí quando ele chegou. Agora o São Paulo tem grandíssimas dificuldades para contratar jogadores, porque está muito mal financeiramente. Então, Nós não vamos- vai ter muito investimento como teve no ano passado. Nós vamos até falar mais pra frente, mas eu reforço aqui o que eu disse em alguns episódios anteriores, não lembro qual. Os 2 maiores reforços do São Paulo para o ano que vem são Alexandre Pato e Hernanes, porque eles chegam para o ano que vem, porque 2019 eles não chegaram. Pô, o Hernanes eu acredito que vai jogar 2020. Acho que o Hernanes passa por muito problema pessoal, né? E acho que isso influencia, quer queira, quer não. Acho que o Hernanes tem chance de jogar em 2020. E o Pato você não confia. Alexandre Pato? Não conheço. Ela É. tá afiada hoje, né? O Diniz sempre deu muita moral pro Pato, né? Desde que Pois chegou. é, aconteceu alguma coisa nessa relação, cara. Ele fez. O Pato foi o seguinte, depois das lesões dele, acabou, ele entregou pro futebol, falou, olha, não vou jogar bola mais como eu joguei. E aí, dizia, vou ganhar mais uma É. grana ali e tal, vou tocar o barco até a hora que não der mais. Eu acho que o que falta ao São Paulo, de uma maneira geral, talvez o Guinho, pelo olhar dele pra mim, ele vai concordar comigo. É no começo do ano eles terem, todos os jogadores, não importa, do mais novo ao mais velho, do reserva ao titular, é ter um workshop do que representa o São Paulo. Eles precisam entrar em campo sabendo o que é o São Paulo. Mas O todo- O Hernani sabe. o que É só tem que fazer. você ver o espírito que os veteranos encararam a Legends Cup. Exatamente. O Josué fazendo falta, dando carrinho, os Foi caras demais. brigando, o Muricy falando. Os caras hoje estão. A mentalidade precisa mudar muito. Não é só questão de Sim. precisa contratar, precisa melhorar a estrutura do CT, pessoal, precisa melhorar. Até o Razan fez matéria que
Demitiu gente da comissão técnica, lá, fisiologista, preparadores, mas principalmente para mudar a mentalidade. Eles precisam entender o que é o São Paulo. Não, mas veja bem, tem um Lugano lá dentro. Não é possível que o cara que representa esse São Paulo bem pra caramba, que é o Lugano, que tem história, não consegue passar isso pro elenco. Talvez mude um pouco esse ano, porque o Lugano, me parece, vai ficar um pouco mais próximo do futebol. Já tinham falado isso, Isso. logo depois da saída do Cuca, né? No ano passado já tinha também esse papo do Lugano estar mais próximo Então, ao futebol. assim, No CT ele tem comparecido no dia a dia, a gente vê ele lá, apesar do cargo ser diretor de relações institucionais, mas tem esse papo mesmo de que, em tese, ele pode ficar mais próximo. Mas o Lugano, pelo menos nesse ano, ele não participou do processo de decisão do departamento de futebol. Por exemplo, quando se decide demitir o Aguirre, o Lugano não é consultado se ele... A decisão dele não é colocada na mesa. Aliás, ele ficou chateado com isso. Então, assim, processo de contratação, por exemplo, esse ano, um ou outro ele pode ter participado. O caso do Gonzalo Carneiro específico, que era um uruguaio, teve esse problema do doping, enfim, mas não participa de todo o processo do departamento de futebol de decisão, mas no vestiário todo mundo fala que é um cara que seria importante, né, pro grupo. Se o Lugano e o Raí não conseguirem passar pros caras quem é o São Paulo, o que é o São Paulo, não tem quem passe. Mas não é o que o torcedor vê em campo, né? O Guinho levantou um gancho muito bom da Legends Cup, porque na arquibancada a torcida até brincou, né, falando, não é mole não, bota esse time pra jogar no Paulistão. Porque se sentiu representada por esse time pela forma como jogou. Independente do que não valia nada, mas era um jogo com a camisa do São Paulo no Morumbi contra clubes europeus. São caras que foram entendem o que é a vencedores história, exato. e que mostraram prazer em vestir a camisa, né? E alguns, como o Souza, falando que sentiu frio na barriga, voltou a sentir frio na barriga de entrar no Morumbi e tal. Enfim, são caras que fizeram história, como o Guinho falou, entendem o que é o São Paulo e viveram uma época bem diferente da atual. Então, acho que melhor exemplo do que esse para o atual grupo não tem. Sem ficar em cima do muro, dos 4 técnicos que o São Paulo teve no ano, o pior e o melhor. Cuca o melhor. E o pior? Jardine. Marcelo, o Razan, não o Prado. O Jardine pior também, porque caiu na Libertadores, que era a competição mais importante, nem teve tempo também na pré-Libertadores. O melhor eu fico bem na dúvida, hein? Entre o Cuca e o Fernando Diniz. Ainda bem que eu avisei que era sem muro, né? Pois é, mas não tive muito tempo pra pensar. Aqui é pensar rápido. Vamos, mano, aqui, ó, podcast São Paulo tem que ser nego fera. Vou de Cuca. Pelo aproveitamento nos números, eu acho que até foi melhor. O Guinho. Eu fico na dúvida se o pior foi o Jardine ou foi o Cuca. Vou explicar por quê. O Jardine, o erro foi quem colocou o Jardine lá, né? Caiu de paraquedas, assim, você mandar o Aguirre embora, você manda embora no fim do ano, não faltando 5 rodadas. Aí mandou embora, decidiu que o Jardim ia assumir. E o Jardim tinha por filosofia botar um time ofensivo, uma molecada de Cotia. E aí nos jogos contra o Tajeres ele colocou Jusilei e Hudson no meio campo. Não andava nada. Jusilei e Hudson nem nesse, se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Não vai andar nunca esse time, saiu fora. Só que o Cuca veio com uma expectativa de que ia mudar as coisas, de que ia fazer acontecer. E assim, o time deu uma melhorada em campo, mas assim, os relatos de alguns jogadores, muitos problemas pessoais, o Cuca naquele seu velho estilo, forçando brigas com os jogadores para ver se alguém pistolava com ele. As coisas que o Cuca não muda. Então assim, pela moral que ele chegou, pelo investimento que foi feito, pelo quanto ele ganhava, eu fico na dúvida se o Cuca ou o Jardine. E o melhor, rapaz... Mas sem dúvida, vamos lá. É difícil. O melhor talvez... Cuca ou Jardine? Não é nem melhor nesse ano, é menos pior nesse ano. Não dá pra falar em melhor. Tá bom. Pra mim, o pior é o Cuca, ué. Eu ainda vou no pior E no o Cuca. melhor? Melhor não tem. Não, tem que ter. Não tem, cara. Tudo uma porcaria, velho. Não, então o Fernando Diniz o melhor, então. O cara que tava ficando... Fernando Diniz, assim, o Losetti tem uma frase boa. Fernando Diniz não é o treinador dos meus sonhos, mas ele cumpriu o objetivo pelo qual ele foi contratado. Isso. Classificou o time para Libertadores. Ah, Talvez é um ponto. por isso É um ponto. seja o melhor. E o Cuca teve aquelas Léo. 5 vitórias consecutivas que ajudou, né? Nessa classificação. O Guinho acabou mudando meu voto aqui. Eu ia votar no Jardine como o pior, porque ele vai carregar essa eliminação na fase preliminar da Libertadores, que é um vexame. Mas o Cuca chega ao São Paulo com grande expectativa. O São Paulo anuncia o Cuca antes dele poder. O São Paulo espera pelo Esperou Cuca. ele se recuperar, né? Esperou ele se recuperar e ele entregou muito menos do que ele deveria. E como disse o Guinho também, eu vou votar no Diniz pelo resultado. Conseguiu pelo menos garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores ali, mas nada muito espetacular com o time.
Bom, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder. Por Por favor, favor. Leandro. Leandro, qual que é o Qual seu que é? melhor Lelê. técnico e o pior, por favor? Por favor, sem ficar em cima do muro, hein? Pior Cuca, melhor Mancini. É. Olha aí, mudou diferente de todo mundo melhor. Sim, mas porque é a minha opinião. É a Mas é democracia. verdade. Tá. É a democracia. Você pensa Eu que... mesmo não tô convicto da minha opinião. Eu também não. O Mancini pegou o time... E foi pra final do Ó, Paulista. eu estava em São Caetano do Sul quando o São Paulo empata por 1-1 num jogo, num dia horroroso, uma chuva, uma atuação horrível. Empata, se classifica para as quartas de final. Bota a molecada. Eu fiz a zona mista aquele dia, eu estava indo na cobertura do São Paulo. Eu fiz a zona mista aquele dia. A cara com que os jogadores estavam entrando no ônibus, parecia que tinha acabado a temporada. O Mancini pega aquele time, recupera, sabe? Tudo bem, não foi um futebol brilhante, mas foi o momento mais alegre do torcedor São Paulino na temporada. Foi aquela fase final do Paulistão. Pelo menos Isso o é São Paulo verdade. fez um jogo na Arena Palmeiras de igual para igual. E igual E pra usando igual, a garotada e que a se torcida classificou. gosta. Eu também. só discordo que é o momento mais feliz, porque eu lembro que com as 5 vitórias do Cuca e a chegada de Daniel Alves, do São Paulino tava Sim, enlouquecido. mas eu tô dizendo assim, em termos de resultado, em termos de expectativa de ser futebol. campeão, entendeu? Ali pra mim foi o melhor momento do São Paulo na temporada. Né? É, onde mais empolgou, talvez. Empolgou, teve a chance de ser campeão. É. Não foi porque, de repente, sabe, o São Paulo não soube segurar aquele empate com o Corinthians ali pra ir pros pênaltis e podia ter sido campeão nos pênaltis, né? Então, assim, Tava quase, pra mim foi o né? melhor. E o pior, o Cuca, por conta da expectativa e a realidade. O São Paulo apostou muito no Cuca, né? O Cuca sabia o elenco que ia ter na mão, não adianta depois falar, porque o jogador não se encaixou com o meu estilo de jogo. Ele também, antes... né? Na verdade, ele até admitiu que não conseguiu tirar mesmo. Ele antes... É que ele vinha do Santos com um bom desempenho com o Santos na temporada anterior, né? Saiu por causa da cirurgia. E o Cuca não é um treinador ideal para um time que tá abalado psicologicamente. Não é o ideal. Essa é uma boa definição também. Mudei meu voto. Cuca não foi o melhor, então Fernando Diniz foi o meu melhor. Pronto. Isso aí, tá vendo? É isso que é a beleza É isso. da mudança de É opinião. inteligência. Aprendi isso. com você agora, cara. Exatamente. É inteligência. Inclusive a rede Wi-Fi lá de casa é metamorfose ambulante. Cada dia é uma lição com o É Leandro verdade. Canônico. Daqui a pouco ele dá a senha. Esse assunto me deprime, cara. Falar pra vocês qual é a rede da minha irmã. Não, melhor não, melhor não. Vamos ao próximo tema. Vamos! Vamos ao próximo tema aqui. Vamos falar. Assim, a gente até antecipou um pouco aqui, falamos das eliminações, né? É. E assim, eu tenho pra mim como o pior momento de São Paulo na temporada aquele jogo com o Talheres. Nada foi pior que aquilo. Nem as derrotas em clássicos, sabe? Nem o 3-0 pro Palmeiras, sabe? As outras eliminações, a eliminação pro Bahia, que foi patética também. Nada foi pior do que aqueles 2 jogos com o Talheres. Não sei se vocês concordam, o debate tá aberto aí, o microfone é de vocês. Eu lembro que eu até fiz pro Globoesporte.com muito legal, um bate-papo ao vivo, né? Com o Muricy e com o Razan. Os torcedores estavam enlouquecidos e o Muricy mais enlouquecido ainda que a torcida do São Paulo. O Muricy estava transtornado. Na véspera do jogo da volta. Lembra? Né? Sim, Na sim. véspera do jogo aqui no Morumbi. O Muricy estava transtornado. E eu acho que o Muricy reflete muito o desgosto. O sentimento do torcedor. Sentimento, eu acho que é o pior momento, sim. É, porque fica marcado, porque pela primeira vez na história do São Paulo, o clube não participou dessa fase prévia e nem chegou na fase de grupos. E assim, diante da expectativa que se tinha pro São Paulo para esse ano, das contratações que já tinham sido feitas, lembrando que Dani Alves, Tietê, esses caras chegaram no meio do ano, né? Mas já tinha uma expectativa alta, o Hernanes já tinha sido confirmado no time, enfim. É o maior vexame do São Paulo no ano, foi isso, porque isso comprometeu todo o resto do ano. Tudo começou a partir dali puxando uma coisa da outra. Claro, se você voltar em 2018, a demissão do Aguirre começa tudo. Mas a partir da eliminação da Libertadores, você perde grana e aí troca de técnico e aí tudo uma coisa começa a puxar outra. Os geniais cartolas, na época, eles planejaram, eles colocaram lá, quando foram montar o orçamento, que o São Paulo, se eu tiver errado, você me corrige, São Paulo chegaria às quartas de final da Libertadores. De cabeça eu não tenho certeza, mas deve ser alguma coisa assim. Ou oitavas ou quartas. Como alguma se se coisa projeta uma coisa, você não passou da fase eliminatória. Quer dizer, é tudo tão errado. E Agora, sem dúvida foi o pior momento, porque a Libertadores, assim, apesar do São Paulo não viver um bom momento há muito tempo, é a única coisa a coisa que mais mexe com o torcedor, né? Você vai ver ano que vem, fase de grupos, 3 jogos em casa. grupo da morte, O né? grupo da morte, nós vamos ter o Morumbi cheio, os 3 jogos, é só não colocar o ingresso a R$100, né?
Eles adoram fazer isso. Pelo, Né? pelo orçamento, a média de ingresso pra fase de grupos é de R$44, na média, de jogo em casa. Porque jogo em casa, quando o jogo é importante, eles adoram aumentar o ingresso para R$100 uma arquibancada, né? Que é um absurdo. Mas eu acho que, voltando à pergunta, sem dúvida, é o pior momento ao Tadieres e... Eu quero até fazer uma provocação para um time que nunca caiu. Calma. Que é... Opa, bati no meu. Desculpa aí, galera. Bati no microfone. Quase caiu Um no time, microfone. um time que nunca caiu. Que, inclusive, tem essa paixão pela Libertadores de muito tempo. Não é o pior momento da história do São Paulo? Essa eliminação na pré-Libertadores? É uma provocação. A 2017 foi um ano terrível pro São Paulo. Mas São Paulo, não caiu. O São Paulo ficou bem 2013 perto. tá Ficou muito bem ruim perto também. ali, foi bem O Muricy preocupante. voltou para salvar. Foi bem para esses 2 anos, 13 e 17, foram bem preocupantes. Mas para a expectativa, para o investimento que houve para esse ano, a derrota para o Talheres ali, lá, e o 0x0, eu não... Volto a repetir, né, como diria o Muricy, eu escuto muito São Paulo. Tenho muitos amigos são paulinos, familiares são paulinos, a gente acaba escutando bastante. E eu dou esse canal, deixo esse canal aberto com o torcedor são paulino, né? E assim, Você é um democrata por natureza, né? e foi, assim, decepcionante. Um negócio terrível. Um negócio que não dá. É um jogo pra esquecer, pra não ter videotape. O não Jardim, tem. nesse jogo, colocou o Antony aos 44 do segundo tempo. Você tá louco. Então, antes desse jogo do Talheres, o Jardine chegou a testar. Ele tava na dúvida se ele usava o Elinho ou o Antony pra esse jogo decisivo. E aí ele acaba escolhendo o Elinho. Porque num jogo contra a Ponte Preta fora de casa, o Antony não vai bem. E olha o que virou o Antony e o Elinho no final do ano, né? Hoje parece maluquice você pensar entre os dois, mas Comparar. o Elinho na base era bem, estreou como fazendo aquele golaço contra o Flamengo. Naquele momento, o Antony tinha acabado de sair de uma boa copinha, mas não. no profissional ainda não estava firmado. Hoje é absurdo até você comparar os dois. E só um adendo sobre essa eliminação que ficou marcado também foi aquele voo dos conselheiros do São Paulo, né? Sim, o Aeroleco, grande A Aeroleco. gente estava lá na Argentina e tinha mais conselheiro até do que jogador, ou quase mesmo nível, assim, eram 25 conselheiros. Eu lembro do Muricy falando, na minha época não acontecia isso, porque eu não deixava essa palhaçada. O Muricy meteu a Esse é o Tá Muricy certo. Ramalho falando isso? Eu tentei imitar, eu sou Ah, tá. péssima, né, gente? Retrata bem, esse era o Leco, retrata bem a administração do Leco, né? Desculpa, gente, me exaltei. Tem mais um ano aí, 2020. Então, até falando nisso, eu quero fazer abrir um parênteses aqui e reforço, estou fazendo parênteses com a mão, que vocês ainda não têm imagem, mas um dia vão ter. Estou fazendo parênteses com a mão. Eu tenho pra mim, e eu não sei se eu disse isso fora do ar com vocês ou se eu disse num podcast. Já tô fim de ano, tá meio complicado, muitas coisas pra resolver, né? E não lembro se eu disse aqui ou fora do ar. Mas eu tenho pra mim que o Rogério Ceni renovou com o Fortaleza Pra vir 2021. pra esperar um pouco mais num time médio, num time sem tanta pressão, sabe, sem tanta rivalidade com o São Paulo, pra em 2021 sem o Leco ele voltar. Você falou isso como achismo, e aí o Eduardo Rodrigues até quis completar foi seu achismo de verdade, informação, é verdade. mas era achismo. É achismo, não, puro achismo. Mas se ele vem pro Santos e faz uma bela campanha no Santos, também ele poderia, 2021, ainda vir mais forte pro São Paulo. Mas eu acho que ele não quer, depois do que ele passou com o Cruzeiro, eu acho que ele não quer dar um passo maior que a perna e correr o risco de se queimar. Porque ele correu um sério risco no Cruzeiro de se queimar muito. É que o Santos também tá complicado politicamente. Mas eu acho que ele tá preparando o terreno ali pra em 2021 voltar pro São Não, Paulo. sem dúvida, se não for 2021, um dia o Rogério Ceni vai voltar pro São É. Paulo. É natural, seja como treinador, ou dirigente, ou E algum dia sei lá, teremos Muricy Ramalho embaixador. como dirigente também, sem o Leco, obviamente, né? Eu acho que também um Muricy dia pode volta ser. para ou comandar o futebol, para ser um supervisor, alguma coisa ele vai ter, alguma ligação ele vai ter com o São Paulo no futuro, mas sem o Leco, né? Ele já falou, ninguém me chama pra conversar, ninguém quer, ele já falou, ele até queixa isso um pouco magoado, assim, ninguém pergunta a minha opinião, ninguém me chama pra conversar. E é uma opinião de um cara importante, um cara que tem representatividade no clube, né? Não é Tricampeão brasileiro. não é um cara qualquer. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui ao nosso último programa do ano, o último podcast de São Paulo. E eu me esqueci. Ele tá aqui, na verdade, ele é multitarefa. Ele tá aqui, na verdade, analisando as metas para 2020 no celular dele, indo para cima, indo para baixo, indo pro lado. Leon, esqueci de apresentá-lo aqui no comando das nossas picapes. A picape dele parece aquele jogo Gênios. O Leon é o nosso Anthony, né? Ele é o nosso Anthony. Ele começou ali, fez uma verdade. boa Copa São Paulo, sabe? Aí ganhou uma vaga, ganhou uma A Copa São oportunidade. Paulo dele foi trabalhando comigo, Ganhou né? um projeto e tá Tô aí, ó. trabalhando com um amigo. Ah, para, gente, já começou na verdade, o bullying. eu tive um Jardine, né, pra mim, que foi o Ian Rezende, né? Ai, que medo, achei que era eu. Não, meu Deus.
O Ian Rezende, que é um cara que era promissor também, tá aí ainda no mercado e tal, né? Mas me subiu e eu consegui andar com minhas próprias pernas depois, né? Tá voando. Muito bom, muito bom. Venderemos ele por muito caro. Se Fala- sair. Fala mais que rádio, mas é um cara bacana. Vamos dando sequência aqui, então. Agora chegou o momento mais esperado aí, que tava todo mundo nos bastidores aqui do programa, esperando esse momento, que é o momento de falar do melhor do ano, melhor jogador de São Paulo no ano, o pior. Vamos fazer assim, ó. Melhor, pior e a decepção. Pior pode ter mais de um, tem que ser um só. Pode, tá liberado. Porque também não se for. O Léo que cantou aqui, 11. Vamos lá então. Vamos começar pelo pior. O pior jogador do ano do São Paulo. Pode ser de reforço, pode ser. Tem que ser jogador. Tem que ser jogador. O pior jogador do São Paulo no ano. Vamos lá. Vale qualquer um ou contratação qualquer um? Não, ó, vamos lá. Contratações do São Paulo na isso. temporada. Vamos falar as contratações do São Paulo na temporada para todo mundo relembrar. Aqui em casa, na academia, lembrando que o podcast já é São Paulo, é um incentivador da vida saudável. Maravilha. Posso dar uma sugestão? Pode. Por que não faz a pior contratação e o pior jogador? Ah, tá aí, meu. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Pior contratação. Mas não vai ter o melhor, então? Só vai falar do pior? Não, vai ter o melhor. Que isso, gente. Ah, bom. Pessimismo. Não, Ó, vai o ano ter. tá chegando aí, 2020, nova Ó, vida. Vamos lá então. Pior contratação. Vamos lá. Vou falar as contratações aqui pra vocês. Alexandre Pato. Léo, Pablo, Thiago Volpe, Hernanes, Igor Vinícius, Alexandre Pato, Tietê, Vitor Bueno, Marcos Calazans, Raniel, Daniel Alves e Juan Fran. Eu tinha esquecido E de tem alguns. Birubiru e William Farias também. Birubiru e William Farias Já Desculpa. saíram do já clube. saíram. Eu tinha esquecido de Bora. alguns. Pior contratação, Alexandre Pato. Não, é só pior contratação por enquanto. Não posso explicar? Pode. Ah, que eu achei que você fosse Ah, falar. não. Porque assim, ele chegou cheio de expectativa, entendeu? Já tinha tido uma primeira passagem muito boa no São Paulo, na troca com o Jadson, ele foi bem na primeira passagem. Veio por um pequeno salário, agora vai passar a ganhar uma bala no segundo ano. Quer dizer, é um problema pro São Paulo resolver, né? Porque tá na hora de mostrar serviço. Ou mostra serviço, ou o São Paulo vai ter que procurar algum negócio aí pra mandar embora. Fabiola Andrade. Alexandre Pato, porque quem trouxe ele foi presidente, e quem traz jogador pra mim é comissão técnica e treinador. É ele que vai escalar e que vai saber quem ele precisa ou não no time. Eu não gosto de jogador que é contratado só pelo presidente. Leonardo Lourenço. Alexandre Pato. Argumentação, não? Não, que a gente fala pouco. Vocês já falaram por mim, obrigado. Marcelo Razan, o repórter que o quê? Ele Ela Pensa ele muito não mais se com a Razan do aguenta. que com a emoção. Se for por expectativa versus realidade, que é o meme do momento na internet, eu concordo que é o Pato, porque chega com uma expectativa enorme e não consegue entregar tudo, embora tenha feito 5 gols. Mas eu não consigo deixar de citar 3 nomes. Desculpa o cara, exagero. Birubiru, mas foi uma questão à parte médica, enfim, mas nem chegou praticamente a jogar no São Paulo. William Farias, o volante, que embora digam que no grupo, no dia a dia era muito bom. O Thiago Volpe, no nosso podcast, elogiou muito, Sim, concentrava com ele, mas também não entendi muito bem essa contratação. E o Calazans. O Calazans que chegou no meio da temporada, embora o São Paulo não tenha pagado pelos direitos econômicos, só jogou 4 vezes no ano, praticamente não atuou, nem fez gol, enfim. Então, É aquela história, né? Se você na sua base. são nomes que passaram, não, Se na não- sua nem- base só você não vestiram tem a camisa, ninguém que mas não faz jogaram. Na sua base você não tem ninguém que joga igual o Calazans, você tem um problema muito sério na sua base, né? E o São Paulo não tem problema na base, a gente sabe disso. Exato. E a sua opinião, Leandro Canônico? Concordo totalmente, sem mudar uma vírgula com o Marcelo Razan. Totalmente, concordo totalmente com você. Primeira vez que eu consigo isso As no programa. 3 Obrigado, piores cara. contratações do ano, assim, com destaque até pro Calazans, porque assim, não fazia o menor sentido trazer o Calazans naquele momento da temporada. Eu não me lembro, Razan, você me ajude a Demarcar a linha do tempo? Isso, eu não me lembro, assim, teve alguma coisa a ver com a ida do Nenê? No Pro começo Fluminense. teve essa possibilidade, mas não foi alinhado a isso. Foi com o Brenner. É. O Brenner foi por empréstimo e o Isso, Calazans veio pro São exatamente. Paulo. Mas assim, porque eu até perguntei isso do Nenê, porque eu acho que o Nenê fez muita falta na temporada do São Paulo. O Nenê, se ele tivesse consciência de que ele ia ser reserva e ele ia entrar de vez em quando, se chegar pra ele, Nenê, é o seguinte, nós vamos explicar pra você, você vai ser reserva. Ele teria Mas você- consciência? Esse Então, é o perfil do mas jogador. Por isso que eu né? falei eu sim, por isso que eu fiz. É o que o Lugano fala, o pacote, né? Do Ele, Nenê. ele seria muito importante pro São Paulo. O São Paulo precisou muito do Nenê na temporada,
principalmente porque o Hernanes não foi bem e outros jogadores do setor ali também não conseguiram ir tão bem quanto foi o Igor Gomes, por exemplo. Ele seria um bom cara para segundo Com tempo. as medidas, proporções, não comparando atletas nem elenco, mas seria um Diego do Flamengo, por exemplo. Isso, exatamente. Obrigado, Fabíola. É só para ilustrar. Então, definimos aqui a pior contratação do ano. Sim. Agora, o pior jogador, a maior decepção, a decepção do ano. Posso começar? Jean, goleiro. Que aí não foi, foi uma... Foi extra-campo, mas Sim. é um jogador que não deveria ter vindo, porque ele já Sim. apresentava problemas de comportamento já na Concordo. Bahia. Concordo totalmente com você. Assim, porque não é uma questão Técnico. técnica, né? Não. Aí é uma questão de que ele cometeu um ato criminoso, né? Exato. Então, assim, Eu sei, eu como mulher, eu me sinto na obrigação de falar do Jean. com certeza. Então, eu acho que a gente não tem nem que falar mais nada. A gente tem que, por unanimidade, a gente tem que ouvir a Fabíola e o sentimento dela de mulher e, por unanimidade, pra mim tá eleito o Jean como a maior decepção do ano. Desculpa quem esperava falar de futebol, mas é que um atleta, ele vai muito além do que ele faz Claro. dentro do gramado. E eu acho que o Jean foi muito mal na temporada. Perfeito. Muito bom, obrigado, Fabíola, porque a gente tem que aprender a ouvir muito mais as mulheres e os sentimentos, porque a gente não tem como saber, por mais que a gente se indigne, a gente não tem como saber o que vocês que é. passam diariamente em todas as esferas da sociedade. Obrigado. Então vamos dar sequência e agora vamos falar de coisa boa, se é que tem coisa boa do São Paulo na temporada. Tem. Vamos falar aqui da melhor contratação do ano. Quem foi a melhor contratação do ano para Marcelo Prado? Thiago Volpe, disparado. Fabíola? Thiago Volpe. Léo? Thiago Volpe. Thiago Volpe, unanimidade. Leozinho? Leon? Thiago Volpe, porque além de tudo é super gente boa, recebeu a gente na casa dele, fez um podcast que você pode ouvir em globesport.com/podcast. Fez o merchan, mas é puxa-saco. Cara esclarecido, bom. Exatamente. Bom em E- campo, bom de grupo. Rapidamente virou líder de grupo, né? Exatamente. Bom E de grupo. acabou com uma das maiores preocupações do São Paulo nos últimos anos, que era um substituto à altura, não à altura do Rogério Ceni, não estou comparando Mas os um dois. cara debaixo Mas da um cara trave. pra Cara que ter tem a- condições de ficar um longo tempo sem... E o meu voto é ele, porque aqui nesse podcast é um podcast defensor, eu até recebo críticas nos corredores da TV Globo, porque esse podcast é defensor do Thiago Volpe. É mesmo? Já ouvi críticas nos corredores, não vou citar nomes porque eu preservo as minhas fontes, mas Thiago Volpe é defendido por esse podcast, é a melhor... Já disse quantas vezes aqui, Razan? Muitas. É o melhor jogador do São Paulo na temporada. Eu também acho. E o que talvez não, foi o que mais jogou também na temporada. Sim, sim. Acho que- Claro que é por conta da posição também, mas ele, assim, no começo do ano ele teve alguma oscilação e ele mesmo admite isso, não foi um cara que já chegou e já explodiu pro lado positivo, Uhum. mas depois ao longo da temporada se firmou e virou uma unanimidade quase entre a torcida também. Mas sou otimista com Daniel Alves. Sim, eu acho que Sou otimista com 2020. A gente teve que fazer uma votação também no Globoesporte.com das contratações, eu, Losetti e o Edu votamos. Obrigado por chamar. Então, é que foi o que escolheram, não pude votar sobre isso, só falaram vai. assim, faz aí, cara. Legal, pela lembrança eu fico satisfeito. É assim que funciona aqui. E aí a gente votou, elegemos o Volpe e o Daniel Alves também, as duas melhores contratações do São Paulo no ano. Porque o Daniel Alves, ele chega com um cartaz muito grande. Exato, não pode problema negar Né? o E que... aí, todo mundo espera que ele vai O resolver os problema é jogos. que o do São torcedor acha que Paulo. o cara vai chegar como salvador da pátria. Exato, né? com a Esse que é o camisa problema, 10. né? Então, mas o clube também um pouco dá essa condição, ou não que dá, mas aparenta mostrar que ele é esse cara ao dar a camisa 10, a fazer. Mas ele é algo à altura da história que ele construiu no futebol. Eu Maior acho. vencedor, enfim. Mas ele não é o cara que vai decidir. Mas comparando com os outros times dele na carreira, os números dele são parecidos, de assistências, de gols, participações. Então, ele começou bem, mas claro, pode dar muito mais ainda. Tá aí, muito bom. Debate muito bacana, muito legal. E eu quero agora projetar pro ano que vem e quero que vocês se arrisquem, tem que se arriscar. Não adianta ficar em Tem cima. que quebrar a cara. É, Pra não adianta- bater pênalti, Não adianta. pra bater pênalti tem que ter personalidade. Aliás, teve uma eu repórter vi. da TV Globo outro dia que bateu um É. pênalti. Isso aí. É isso aí. Mas Eu foi, vi. foi, Eu foi um gostei. pênalti ou dois? Foram dois, Foram 50% de aproveitamento. É porque voltou porque o VAR. Teve invasão. teve invasão na área. Uai, desculpa. Isso é regra do futebol, invasão. É o básico, né? Porra, Só bate quem erra? não, senhor.
Só bate Sabe quem tem. o- Só Só erra bate quem quem tem. Só tem personalidade. Tem que ter personalidade. Não, bateu muito bem. O que Não, tem importa é muito agora. nego que não bate pênalti profissional. Tem, opa. Não bota o Verdade, pênalti. verdade. Vamos lá, Hugo, para finalizar aqui o nosso debate, para a gente entrar em 2020 já renovado e pensando no futuro, o que esperar do São Paulo na próxima temporada? Uau. Acho que o São Paulo passa da fase de grupos na Libertadores. Ousado. Não, mas sempre, com todo, desculpa até Não, interromper peraí, o Hugo. peraí. Você falaria que não passaria do Talheres? Se alguém falasse ano Sim, passado? mas por conta de não ter passado que eu Não, estou então, aqui só tô falando batendo isso. na mesma tecla É porque há agora a dificuldade é 35 maior. minutos de que o jogo contra o Talheres foi É o a pior maior jogo da vergonha. história do São Paulo. Aliás, Raza, você que é um cara viajado, você é um cara que viaja, é Talheres, Tadjeres ou Tacheres? Aí tem que perguntar para André Hernan, ele que é o homem Não, dos mas na Argentina, idiomas. Tadjeres. Que eu lembro que eu fiz esse jogo, acompanhei lá, falei com os argentinos. Na Argentina, Tadjeres. Se você quiser falar aqui no Brasil, Talheres. Muito Depende, bom, é isso né? aí. Léo, Só me lembrem agora, eu que estou chegando agora, qual é o grupo do São Paulo na Libertadores? Nossa, Leandro? River Plate. River Plate, LDU e Binacional. River Plate, LDU e Binacional. Então, aparentemente, é o River Plate, a LDU e o Binacional. Exatamente. É isso. Tem a LDU também com o Binacional e depois o River Plate. LDU campeã da Libertadores. Já, né? Campeão. Hugo, Passa da fase de grupos da Libertadores. Em segundo. Semifinal do Paulista. Passa em segundo? Passa em segundo. Deixa o River, né? Ah, vai brigar com o River pelo primeiro, vai você mais. Vai brigar com o River pelo primeiro. Semifinal do Paulista. E aí o brasileiro é a história de sempre, vai brigar ali por uma vaga de Libertadores. E Copa do Brasil não faz nada porque essa competição tem uma zica com o São Paulo que não tem jeito, né? impressionante. Mas foi o Rogério Ceni que fez isso. Fabíola Andrade. Falou, nós não vamos jogar em Manaus, nós jogamos só no... não sei São não. 4 competições. Vamos lá, seu palpite para as 4 Não competições. pode nem falar. Podem ser 5, né? Podem ser 5 se não classificar. Tem que classificar em terceiro no grupo aí pra É. Sul-Americano. Tá. Então, Libertadores classifica em segundo. River Plate é o primeiro. Pode ganhar Libertadores e ir pro Mundial também. Muito bom, Leon. Tá aí. Silêncio, Léo. silêncio no podcast. Silêncio. Cri. Se eu não tivesse informações de bastidores, eu diria. Bom, Fabíola Andrade. Ah, não, quero saber. Não. Informações de bastidores. Então, eu acho que passa em segundo no grupo do River. É, Projeto Mãe de Nada, tá dizendo razão. Paulista, semifinal achei uma boa. Semifinal ainda tá, né? Tá em formação, Fernando Diniz trabalhando. O que mais Ele vai temos? estar até lá? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Semifinal Copa do Brasil, porque aí já vai estar deslanchando já. Ah, gente, eu sou otimista de Hashtag natureza. empolgou. Ah. Empolgou muito. E Brasileirão. Brasileirão classifica para Libertadores de 2021. Leonardo Lourenço. Então, qual é o grupo da Libertadores, por O favor? grupo da Libertadores tem River Plate, LDU. da Argentina, a LDU do Equador Isso. e o Binacional, que é de um país só, o Peru. 3.800 metros de altura vai jogar contra o Binacional. O São Paulo passa da primeira fase da Libertadores. Segundo? No Paulista, Segundo? eu acho que em segundo. Uhum. No Paulista, no grupo que tem Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo, ele passa com tranquilidade da primeira fase, chega às semifinais. Copa do Brasil começa a jogar só nas oitavas, se não estou enganado. A Copa do Brasil é um problema pro São Paulo, não será dessa gente, vez que que será bobeira esse campeão. negócio de é um problema pro São Paulo. E acho que o brasileiro também deve brigar por algo parecido com esse ano. G4, G5, uma classificação para Libertadores de novo. Marcelo Razan. Eu não faço a mínima ideia do que vai Ah, acontecer. Não, Mas eu vou vai chutar. lá. Eu vou chutar. Aqui é tudo Depois de chutômetro. 39 minutos, ele ainda vem. Tudo bem, calma. Só tô falando que é um chute completo e total. Passa na fase de grupos também, acho que passa. Paulista classifica pra semifinal e acho que chega na final. Final contra quem? Só curiosidade. Olha ela me complicando ainda mais. Vamos brincar aqui. Não São, sabe brincar, não desce pro play. São Paulo e Palmeiras na final. Chute total. Tá. Brasileirão briga por Libertadores, também acho. E Copa do Brasil, quartas de final. Ai, me chamou de otimista, quase tudo igual a mim. Leon, você quer se pronunciar? Então, por favor. Mas sem fazer barulho. Libertadores? Libertador. Quer que eu lembre o grupo? Não precisa, eu já lembro já. Nossa, que
grosso, cara. Peço até desculpas aí. Desculpa, pela Fabiola. grosseria dele. Eu É a acho- segunda grosseria dele com você hoje. Ah, tá vendo? Eu acho É a que o São segunda. Paulo chega nas oitavas e aí daí pra frente, aí depende mais do grupo do que do meu palpite. Do grupo de jogadores, no caso. A Copa do Brasil depende da Libertadores, mas acho que chega até as quartas. Não, mas depois. Você tá em cima do Não, muro. não, até as quartas. Acho que vai até as quartas. No Brasileirão, fica entre os 4. Ah, e tem o Paulistão também. O Paulistão também chega na final. E acho que é favorito pra ganhar o Paulistão. Um lindo ano de 2020, pô. Todo mundo empolgado aqui. Agora vem o melhor momento. Ai, meu Deus. Vai, Leandro. Não, eu vou Vamos falar. lá, Eu então, não agora. fico em cima Esse do é o muro. seu momento, cara. Eu não fico em cima, porque depois eu venho Mas aqui... é chute aí total eu- isso aqui, gente. Claro que é chute. Eu não Mas- posso ser mas cobrado você- por isso. É o você- projeto Mandirá. Você exige muito do São Paulo. Eu acho você um pouco injusto às vezes. Não, Você eu é exijo muito do, crítico. Eu exijo do São Paulo, para ninguém tirar conclusões precipitadas ao meu respeito, eu exijo do São Paulo, exijo do Corinthians, exijo do Palmeiras, exijo do Santos, como exijo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Vai Eu exigir exijo do Red todos Bull os agora, grandes- né? Do Bragantino. Todos os grandes times do Brasil, Tá. entendeu? Mas você é um cara crítico, é isso que eu quero dizer. Do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, eu exijo Isso. desses times também. Faça Então aí. vamos lá. O que você achou do ano do Cruzeiro, cara? Ah, não combina aqui, né? Não combina. Podcast São Paulo. Ó, vamos lá. Sem medo de errar. Paulistão, final. Final. Mas ganha não. Não, aí não quero me arriscar. Eu já. Vai falar contra quem, não? Isso aí já foi Não. tema em outros podcasts. Eu já tive que me retratar. Tá, mas... Chega na final do Paulistão. Tá. Chega nas quartas de final da Libertadores. Boa. Chega na semifinal da Copa do Brasil. Aí, tamo junto. E aqui eu Você vou. falou semifinal também? Falei, Eu pô. falei quartas. E aqui eu vou dizer um negócio. Briga pelo título brasileiro. Que isso? E eu que sou otimista aqui no podcast. Não, é. Esse é o recorde da hashtag Empolgou pra fechar 2019 com chave de ouro e chegar 2020 como? Vem tranquilo. Não, agora é de coração, pô. Tá, já deu de sofrimento. São Paulo vai brilhar em 2020. São Paulo completou 7 anos na fila, né? Agora, o último É título o- foi a Sul-Americana de 2012. Eu quero um 2020 melhor para meus amigos, cara. Eu tenho muito amigo de São Paulino. E Meu eles namorado é São eles Paulino, são- Aquele cara liga direto lá, né? liga. Eu sofro em Ele, casa. ele escuta o podcast? Escuta, ele gosta, cara. É. Ele gosta, ele sempre tá Conectado. atento, conectado, Ativo. ativo aqui, sempre compartilha. Costuma ir no Morumbi? Tem ido menos. O preço do ingresso tá caro, né, cara? Na última vez que foi, passou mal. Foi Pois legal, é. cara. Vai mudar Bom, isso. vamos lá Tudo vai então. mudar. Ó, gente, eu queria agradecer do fundo do coração aqui a todos vocês, desejar mais uma vez boas-vindas a Leonardo Lourenço, Vai voar. que será o terceiro elemento no Núcleo São Paulo a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, né, Léo? É isso, a partir de fevereiro. Não, já voa no É, por que Globoesporte.com. ele chega- Por que ele chega em fevereiro, Porque Leandro? ele já começa 2020 em férias. Ainda temos, né? É. Vamos, Vamos vamos aproveitar agradecer enquanto a gente tem, enquanto né? ainda temos. Existe Enquanto- isso. É brincadeira, hein, cara? Existe Razan, isso. obrigado pela parceria aí. Ó, o Léo de- tá subindo o som aí pra gente terminar. Obrigado pela parceria desse ano, foi muito bom esse podcast que foi um desafio pra gente. Né? Eu acho que a gente chega com 27 edições, né, em 2019. Se tudo der certo, em 2020 nós vamos ter muito mais edições, né, especiais ou não, mas todas elas com muito amor e carinho a gente fazendo aqui pra vocês. Azan, parceiraço aí, obrigado. E sem me mandar mensagem às 4 da manhã, por favor. Tá, vou tentar me controlar em 2020. Obrigado, Leandroca. Edu Rodrigues, nosso Eduardo Rodrigues, que sempre nos acompanha nos outros podcasts. Leon, Henrique Totti, participações especialíssimas da Fabiola, Leozinho, Leonardo Lourenço, chegando para juntar com a gente aqui na cobertura. Marcelo Prado. Marcelo Prado, uma referência, o nosso Guinho. Conheci o Guinho, eu já até disse isso aqui no podcast. Eu conheci o Guinho Quando? em Jundiaí, Ô, Campeonato Paulista de 2003, estreia do São Paulo. Paulista de Jundiaí 2, São Paulo 1. Conheci o Guinho, falei, cara, mal-humorado da peste, mano. Errado não tá. Nossa senhora, velho. Mas é um grande amigo que eu tenho. Provavelmente tava calor, cara. É um cara que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, Guinho. Suas palavras aqui são precisas e você pega fundo na informação e também na opinião. Obrigado e um bom 2020. É um prazer participar com vocês, meus amigos. Leon, o líder das nossas picapes, o cara que fala mais que rádio, que tem opinião pra tudo, mas
É um cara do bem, um cara bacana. Maravilhoso. E abriu as portas aí do podcast. Agradecer muito ao GE São Paulo, podcast de enorme sucesso. Vai encerrar esse 2019 com mais de 700 mil pessoas ouvindo o podcast. Olha. Já. Na hora que Vamos chegar a 1 hora que milhão. bater 1 milhão, vai ter convidado especial, hein? O Razan já prometeu. Fica o convite aí para um senhor que pouco fala, pouco aparece e muito se omite, para quando bater 1 milhão aqui, aparecer aqui. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. O convite está aberto para vir aqui falar com a gente e abrir o coração e abrir seu último ano de gestão do São Paulo. Vem aqui, o microfone vai estar aberto para você explicar tudo o que acontece no São Paulo, para se defender, para dar sua opinião e para a gente torcer junto com você por um São Paulo melhor em 2020. Mais fácil eu completar São Silvestre de Costas. Bom. Ele adora esse termo. E deixei a Fabiola por último, porque hoje ela brilhantou o podcast com a opinião sobre o Jean. E a gente tem que realmente ouvir as mulheres, a gente tem que saber o nosso lugar de fala. E o lugar de fala aqui hoje foi dela. Então a gente tem que ouvir e apenas bater palma, porque ela foi muito bem. Obrigado, Fabiola, um bom 2020. Lelê, meu amigo, queridos, Razan, Leozinho, Guinho, Léo. É demais estar aqui. Que os outros não me ouçam. É o podcast mais carisma que eu escuto toda semana. E eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, ficando por aqui com o episódio 27 do podcast GE São Paulo. Até o ano que vem, lembrando, globoesporte.com/podcasts, plataformas Google, Apple, Pocket Cast e também no Spotify, uma grande vitória desse ano. E lembrando a todos, como sempre, um beijo na alma, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Um abraço.